Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro, e nós estamos ao vivo aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora tem notícias do bem, todas essas notícias, todas essas informações que você acabou de conferir com a gente e muito mais vão estar no programa de hoje. Você é muito bem-vindo. Você que está vindo aí do Manhã IPP, você que estava acompanhando o bate-papo da Lídia, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Você que está chegando agora aqui na nossa IPP TV, também seja muito bem-vindo. Aproveite, curta o vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no nosso canal e participe com a gente, né? Interaja com a gente, deixe já aí o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, de onde você é, tá certo? A gente quer interagir com você, queremos conversar com você aqui ao longo do nosso programa. E hoje a gente tem muita coisa para mostrar, então a gente não vai perder muito tempo aqui de conversa fiada não, vamos lá. O livro 209 Dias de Milagres é o último lançamento de 2021 da editora Hebron. Além de um testemunho impactante, a obra traz uma série de devocionais. 209 Dias de Milagres foi escrito por Edilene Franciscato, junto com a melhor amiga, Carla Bastos. É o testemunho dos muitos problemas vividos para conseguir engravidar e o período de gestação da Edilene. O bebê nasceu prematuro e ela teve complicações. Os dois foram parar na UTI e quase morreram. Mas nos dias em que esteve no hospital, vivenciou milagres. A mensagem principal do livro é sobre milagres. Às vezes a gente presta atenção nos grandes, mas a gente deixa de olhar os pequenos, né? E acordar de manhã, respirar é um milagre, né? Então a mensagem do livro é basicamente sobre uma história que eu vivi, um parto prematuro que eu tive ano passado. Eu perdi meu útero, eu precisei de aproximadamente 15 bolsas de sangue, fiquei em coma e o prognóstico era a morte. Eu fui entubada sem anestesia, mas Deus dispensou o milagre. E o livro, ele traz a mensagem, uma das mensagens, é que a gente precisa prestar atenção em milagres, né? A gente precisa olhar para o que acontece à nossa volta. O tempo todo a gente vive milagres. A gente não precisa de coisas grandes para perceber milagre. Mas no livro eu detalho exatamente essa história, né? O parto prematuro, a UTI, a minha quase morte, a minha experiência, né, de quase morte. E a vida do Filipe, que é um presente para nós, a minha vida. Então eu falo que são dois milagres, a minha vida e a dele, né? Resumidamente é isso. A coautora Carla foi quem mais deu apoio à amiga em todo esse processo. Por isso foi convidada pela Edilene para escrever 209 devocionais sobre milagres. O nome vem daí, 209 dias de gestação igual a 209 dias de milagres. É engraçado como que Deus fez, né? Porque eu moro nos Estados Unidos e a Edilene mora aqui. E o nosso contato foi todo virtual, vamos dizer. Nós nos conhecemos, mas durante todo esse processo das gestações, de tudo que ela passou, eu estava nos Estados Unidos. Então todo o meu contato, tudo que eu fazia com ela era através do WhatsApp, né? Então eu mandava mensagens, orava, reunia o pessoal até lá nos Estados Unidos para estar orando por ela, para estar intercedendo pela vida dela. Então todo esse mover de Deus foi à distância, provando que as distâncias não atrapalham quando Deus tem um propósito naquilo, né? Então foi assim que Deus nos uniu nesse tempo, longes, mas ao mesmo tempo pertos em espírito. O livro é dividido em duas partes. A primeira é a história da Edilene. A segunda são as devocionais. Toda essa história completou 1 ano. E exatamente no primeiro aniversário do bebê, a Edilene lançou a obra pela editora Hebron. Esse também foi o momento em que o filho foi batizado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vocês recebem com alegria hoje o Filipe como novo membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Amém. Vocês prometem orar por esse casal, para que eles possam ter a graça e a misericórdia de cumprir essas promessas assumidas aqui? Amém. Então, vamos lá. Filipe, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem cá, filho. O livro já está disponível para compra no site e na livraria da Hebron, e com desconto. Para adquirir o livro, basta entrar no nosso site, editorebron.com.br, ou vir aqui até a nossa livraria. Ele está com desconto de lançamento por enquanto. E
É um livro muito bonito, muito importante. A gente está com uma expectativa muito grande dele, porque é uma história muito linda de um milagre realizado na vida da Edilane, juntamente com as 209 devocionais da Carla. O Silvio aproveitou para ser um dos primeiros a levar o livro. Pelo testemunho, né, da escritora do livro, que ela relata um pouco da história dela e da criação do filho dela, de quantas vezes ela questionou a Deus e mesmo assim Deus foi misericordioso com ela. Assim como é com a gente também. E eu me interessei pela história. Legal. E você vai ler com a sua esposa? Vou ler com ela. Foi um presente dela, mas eu vou ler com ela, sim. Pois é, mais um lançamento, né? Mais uma obra aí publicada pela nossa editora. Então vale a pena você conferir, vale a pena você entrar no site editorebron.com.br para você conferir não só esse lançamento, mas todas as obras da Editora Hebron que estão disponíveis lá pra gente. Enfim, tem muita coisa, né? Tem combos, tem promoções, tem, enfim, uma infinidade de opções para você que gosta de boa leitura. Então entre lá, editorebron.com.br. E o dia de Natal foi de celebração e gratidão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O culto, realizado tradicionalmente no dia 25 de dezembro, reuniu membros e visitantes que relembraram o verdadeiro sentido da data e a importância da vinda de Cristo para a nossa salvação. Já é tradição na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo dia 25 de dezembro tem culto de Natal para celebrar o nascimento de Jesus, o evento mais importante da história e base da redenção. Na celebração, os fiéis presentes leram os versos que narram a história do nascimento de Cristo. O relato do nascimento do eterno Emanuel, o nosso Salvador Jesus Cristo. Lá está escrito assim, vamos ler todos juntos? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. A noite também foi marcada pelos diversos hinos presbiterianos de Natal cantados. Só durante o culto foram 10, entre eles: Nasce Jesus, quem é o pequeno a repousar, e ó, vinde adoremos. Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria? Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história e não digo, de graça, paz e verdade. Pois é, foi um culto muito bonito que contou com a participação de membros, de visitantes aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Daqui a pouquinho você vai ver essa reportagem completa aqui no nosso Notícias do Bem. Olha só, desde que o Notícias do Bem começou em julho desse ano, nós já exibimos mais de 350 entrevistas ao vivo aqui no nosso programa. Bastante coisa, né? É verdade. Aproveitando o fim do ano, então, nós estamos reapresentando algumas das melhores conversas que nós tivemos aqui em 2021. Agora, a gente vai rever o nosso bate-papo sobre a volta dos concursos públicos nesse ano e como se preparar para eles, afinal de contas dá tempo ainda, né? Com a professora Vandinara Lopes. Públicos estão de volta. No momento são mais de 120 oportunidades em todos os estados do país, mas para conseguir uma das mais de 15 mil vagas abertas, é preciso se preparar e se preparar muito. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a professora Vandinara Lopes, que já está com a gente. Professora, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Quando a gente fala em se preparar para concurso público, a gente fala em dedicação extrema, né, professora? Olá, exatamente. Bom dia a todos, aos espectadores aqui do canal. Obrigada aí pelo convite para falar sobre concursos públicos. Eu que sou servidora pública aí há mais de 11 anos, né, na carreira fiscal, e professora e mentora para concursos também. Exatamente, eu costumo dizer que os alunos, né, os candidatos, eles não se preparam para ser aprovados, eles se preparam para realizar
um sonho de vida, porque a aprovação, a estabilidade, um cargo que permita ali uma remuneração compatível com as atribuições e, consequentemente, que permita, né, a ter uma vida mais confortável junto com a sua família, é o objetivo daqueles que, no período atual, precisam abrir mão de muita coisa, de muito tempo com a família, de lazer, para dedicar aos estudos. Então, realmente, agora com esse período, né, ficou muito represado aí os concursos em função da pandemia, mas agora, com a estabilização aí da situação, voltaram os editais e hoje nós temos muitas vagas abertas, né? Muitos editais abertos. Mas qual é o problema e a principal dificuldade, né, que os concurseiros enfrentam? É justamente nesse primeiro momento, quando eles veem muitas oportunidades e decidem, vou prestar o concurso. E aí, ok, vem os editais abertos, se inscrevem, fazem a prova e aí vem aquele choque. Opa, mas não é somente isso, né? Eu preciso de uma preparação prévia à abertura dos editais. E é justamente aí que eu costumo dizer que é a maior dificuldade. A maior dificuldade não são as matérias, né? Hoje em dia a gente tem tantos cursos, cursinhos online, enfim, material disponível na internet, e os conteúdos a gente acaba aprendendo. O mais complicado é ter a disciplina, a regularidade para estudar, mesmo quando esses editais ainda não estão abertos, né? Se você vai conversar aí com os aprovados nos últimos grandes concursos, Polícia Federal teve concurso, Polícia Rodoviária Federal, você percebe que a preparação começou bem antes, né? Bem antes do edital ser publicado. E aí que vem a dificuldade de muitos candidatos, de conseguir manter uma rotina de estudos, estudar todos os dias ali, mesmo quando o edital ainda não está preparado, né? Então, essa é a primeira orientação que eu dou aí para quem se animou, enfim, está vendo que realmente o cenário voltou a ficar bastante favorável para os concursos públicos, tenha um pensamento de médio prazo, né? Tenha um pensamento de médio prazo, organize a sua rotina, inclua os estudos na sua rotina, pensando que você precisa começar essa preparação hoje, para que lá na frente, meses à frente, quando os editais saírem, você esteja aí sim, já num nível de disputar essas vagas, né? Uma pergunta, qual que é a idade ou qual que é o período, né, em que a gente deve começar a se preocupar com esse preparo para concursos públicos, né? Existe uma idade, existe uma mentalidade, um momento certo para que haja essa preocupação, para que comece a estudar, buscar esse conteúdo? Perfeito. Na verdade, nós temos concursos tanto de nível médio como de nível superior. Então, uma vez que você tenha concluído ali o nível médio, tenha a maioridade, você já pode iniciar a sua preparação para concursos, né? Mas quanto mais alto o nível do concurso, quanto mais maiores as remunerações, as exigências, né? E aí nós temos concursos da área fiscal, da carreira jurídica, que já exigem uma preparação bem maior. A gente já tem candidatos que estão terminando a faculdade, já estão começando essa preparação para esses concursos, justamente porque são muitas matérias, né? Então, não tem idade, né? Tem pessoas que 35, 40, 45 anos se veem ali não satisfeitas, né, com a sua rotina de trabalho, com aquilo que conseguiram conquistar dentro da iniciativa privada ou, enfim, na sua profissão atual, e veem nos concursos públicos uma possibilidade de mudar de vida. Então, não temos um limite de idade, mas o mínimo seria ali a maioridade, né? É verdade. Agora, professora, tem um tempo mínimo para se estudar, para conseguir passar num concurso público? Depende de cada um. Tem que estudar pelo menos um ano, tem que estudar. A gente vê pessoas estudando anos e anos e anos seguidos e acabam não conseguindo passar, enfim. Mas dá para estudar menos tempo e passar de primeira? É muito difícil passar de primeira. Como é que funciona esse processo no concurso público? Porque a gente vê de tudo, né? Perfeito. Eu vejo que é possível passar num tempo razoável, né, em concursos aí com uma certa complexidade em menos de um ano. Mas como você falou, é muito comum a gente ver pessoas estudando anos e não conseguir esse resultado. Mas isso vem muito mais em função de não saber estudar para concurso, de não ter um método, de não saber revisar, de não saber fazer um ciclo de estudos.
E com mais um porém, né? A gente vê muitas pessoas dizendo, não, eu estudo há 5 anos para concurso e não passei. Mas tem que fazer aquele questionamento, você realmente estuda 5 anos ou nesse período saíram alguns editais e você decidiu fazer? Ou você estuda com regularidade todos os dias, X horas, independente dos editais? Então, é difícil a gente encontrar alguém que estude tantos anos, com um método, com regularidade e não atinge os objetivos. Então, a primeira coisa é essa, é você definir um método de estudo, como você vai estudar, saber estudar, como revisar, como criar um ciclo de estudos, né, e ter disciplina para fazer isso dia após dia, né. A gente costuma medir ali o tempo de estudo em horas líquidas, né, por quê? Porque aí você cronometra o tempo que você estuda e porque é muito fácil, né, 2 pessoas que estudam há 1 ano, se uma estuda 6 horas por dia e outra estuda 3, o fato das 2 estudarem há 1 ano, né, não quer dizer que estejam ali com o mesmo tempo de dedicação, uma está com o dobro do tempo que a outra. Eu acredito que aí, a partir de 1.000 horas para concursos de nível médio, ou que não tem uma complexidade muito grande, a partir de 1.500 horas de estudo para concursos que tenham uma exigência um pouco maior, já é possível você chegar no nível de prestar uma prova realmente disputando. Mas, importante, né, esse estudar, ele precisa ser da maneira correta e com regularidade, ou seja, eu realmente decidi que vou prestar concurso público, então eu separei X horas do meu dia para estudar, né, não pode ser eu estudo essa semana, outra não, estudei, mas aí não saiu o edital, aí eu parei, e esse tempo, né, tem que ser realmente de estudo efetivo. Eu costumo dizer, trate a preparação para concurso como o seu trabalho. O seu trabalho você não falta quando tá, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com dor de cabeça, Hoje eu não quero. Ai, acho que hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar doente. Roberto, sabe que hoje eu queria ir embora? Por eu quê? também Porque queria, hoje eu tô porque com hoje é vontade véspera de de ir feriado. embora. Tô Não disposta. pode, né? Não dá. Mas a senhora estava falando a respeito de estudar Ia certo. perguntar isso. Né? Porque falou da regularidade, ok, entendemos essa questão de horas mínimas, sei lá, 1.500 horas no mínimo, né, acumuladas, mas você falou de estudar certo para concurso. É diferente estudar para concurso? Quais são as diferenças, professora? Perfeito, perfeito. Bom, a gente faz ali a nossa graduação, né? Quem estuda direito, estuda lá em 5 anos, todas aquelas cadeiras do direito, matemática, física, enfim, né? E nós temos essa forma de estudar, o estudo acadêmico, que a gente aprende na escola, depois na graduação. E é comum que quando a gente decida estudar para concurso, a gente simplesmente pensa em reproduzir aquilo que a gente sabia até então de estudos, né? E aí que realmente vem um outro fator que nos leva a demorar bastante nesse período até a aprovação. Eu repeti a forma de estudo acadêmico no estudo para concurso. Por quê? Bom, então, lá no estudo acadêmico eu estava com uma formação, uma área de conhecimento. Veja que no concurso você tem que estudar matemática, você tem que estudar direito, ou seja, são várias áreas de formação. Lá, no estudo acadêmico, o meu objetivo, né, é dominar ao máximo a teoria. Eu vou ser exigida depois na minha profissão da maneira mais ampla possível, nem tenho como prever. Então, o meu foco principal é a teoria, dominar ao máximo aqueles assuntos. Já no concurso, eu costumo dizer que no concurso a gente não estuda para ficar doutora em nenhuma matéria, a gente estuda para acertar questões de prova. Então, esse estudo precisa ser bem mais objetivo. Enquanto no estudo acadêmico eu tenho aquela preocupação em aprofundar na teoria e tudo mais, e as questões são muito mais até residuais, né, como uma forma do professor avaliar os seus alunos, no estudo para concurso você precisa fazer um pouco do caminho inverso. Lógico que você tem que estudar a teoria, mas você faz esse estudo da teoria não com esse objetivo de se aprofundar, de ter uma visão, né, completa daquilo, mas de partir para as questões e entender o que a banca cobra e como que isso cai em concurso. Porque seu objetivo aqui não é ter aquele domínio amplo do conteúdo quando você vai ser um advogado, um matemático, um físico, enfim. Não, aqui você precisa acertar questões de prova. Então, mudar um pouco dessa mentalidade de se preparar, não necessariamente tendo que dominar o conteúdo como um todo e ficando um tempo enorme na teoria, mas partindo desde o início para a prática de questões de prova para entender como aquilo é cobrado em prova. E aí sim, você vai se aprofundar, vai estudar mais ou menos, mas depois de saber o que eu preciso saber e o quanto eu preciso saber para acertar questões de prova, né? Então, inverte um pouquinho a lógica. Enquanto no estudo acadêmico eu quero estudar o todo e depois vamos ver
como que eu vou ser exigida, posso ser exigida de várias formas. No concurso você tem que ter mais essa objetividade. Como que isso cai em prova? O que eu preciso saber? E aí sim, você se dedica mais com esse objetivo e nesse sentido daquilo que é cobrado em concurso. Muito bom. E agora com essa retomada, como que vocês veem esse novo momento, esse mercado, eu posso dizer, né? Dessa demanda reprimida, né? Estavam ansiosos, eu acredito que muitos ali jogando a pesquisa, né? Fazendo momentos de pesquisa, e agora temos tantas vagas, né? Como é que tá essa ansiedade agora? Mas aí também cresce cresce a relação de candidatos-vaga também? Cresce um pouco, mas isso, a relação de candidatos vagas, ela é uma informação que não deve preocupar tanto o aluno, porque se você pega um concurso, né, e quando eu digo, isso é dos mais simples ou mais complexos, mas quanto mais complexo, mais verdadeiro isso é. Na maioria das vezes você tem 15 mil inscritos naquele concurso, talvez 1.500, 10% estejam realmente preparados e aptos a disputar as vagas, né? Porque os outros, aconteceu o quê? Passou ali na banca de jornal, viu o edital, viu a remuneração e disse, opa, vou fazer essa prova, eu tenho os requisitos, né? E aí ele vai e faz, mas aí chega lá e descobre, não, eu tenho que começar uma preparação bem antes, ao momento em que o edital está ali na banca já, né? E aí aquele grupo que realmente consegue ter essa disciplina, fazer essa preparação de médio prazo, dificilmente é mais do que 10%. Então, o que acontece hoje com essa chuva aí de editais é que vem justamente para premiar esses concurseiros, né, que mantiveram, mesmo nesse período da pandemia, difícil, não saía edital, né, e nada de notícia boa, mas ainda assim conseguiram manter uma rotina de estudos. Então, vai premiar, com certeza, esses concurseiros que já tinham entendido isso. Não adianta eu esperar o edital sair para eu me preparar, eu tenho que fazer isso com antecedência. Mas, óbvio, né? Quanto mais vagas, baixa a nota de corte que a gente chama, né? Que é aquele percentual de acerto do último candidato. Se eu tenho muitas vagas, os bem preparados entram, né? Os muito bem preparados entram e a gente consegue baixar até um pouquinho aí a nota de corte. Mas certamente, né? Num cenário onde a gente sempre vê questões aí de desemprego, né, ou de remunerações não muito atrativas, o serviço público atrai muita gente bem preparada, né, que vem aí meses e meses estudando, até porque sabe que depois da aprovação, né, vai ter essa estabilidade, essa tranquilidade de não ter, né, que se preocupar, será que mês que vem, ano que vem, eu tenho emprego, não tenho? Então, vale a pena investir no projeto e muitas pessoas já perceberam isso e por isso se preparam dessa maneira que eu falei, profissionalmente, né? Ou seja, É verdade. que dão ali ao seu trabalho. Boa, Então, é isso mesmo. com certeza, muita oportunidade, mas é um projeto, né, que exige dedicação, que exige foco e disciplina para estudar aí por um tempo. É verdade. E quando a gente chega na reta final, né, falamos aí dessa preparação toda, dessas horas mínimas aí que o candidato deve estudar e tal, e quando chega ali na última semana, na véspera, como é que controla a ansiedade? Vale a pena fazer uma revisão geral? Não vale? Quais são as dicas para a última hora? Até porque a gente tem concursos aí que vão acontecer agora na próxima semana pelo Brasil. Então, assim, para quem vai prestar concurso agora nas próximas semanas, quais as suas dicas aí para esse último momento? Perfeito. Eu vejo que ali as últimas 2, 3 semanas vale a pena separar assim para revisão, né? Às vezes o aluno pega aquela última semana, últimas 2 semanas, ele, não, vou fechar, falta esse conteúdo e não revisa. Aí, ok, ele chega lá, lembra dos 2 últimos conteúdos, mas todos os outros 20, 30 conteúdos que ele viu ao longo do tempo, ele não lembra. Então, vale mais a pena você daqui a pouco até, ok, vou parar aqui, isso aqui não deu tempo de ver, mas garantir que tudo aquilo que você estudou, você conseguiu retomar nesse período, né? Trazer para a memória recente nesse período pré-prova. Então, a revisão, ela é bem importante, justamente para não chegar na prova e não olhar para as questões e, isso aqui eu já vi, mas isso aqui eu também já vi, mas eu não, que é muito comum os alunos saírem da prova dizendo isso, né? Não, eu até sabia dos assuntos, mas eu não tinha aquela certeza para responder. Faltou revisar, faltou trazer o conhecimento aí para o período recente, né? Essa questão da ansiedade, ela é realmente um fato, né? Muita gente fica muito ansioso, porque afinal de contas, né, você se dedicou, se preparou e tem ali um dia, às vezes 2 dias para
aplicar, né, esses meses aí de preparação. Então, alguns casos, né, são até casos que não adianta, vão precisar de um auxílio profissional para tratar isso, mas eu vejo que o que funciona muito bem, né, para a ansiedade, a atividade física ajuda bastante a gente controlar a ansiedade, né, nessas últimas 2 semanas, 3 que eu comentei sobre a revisão, dá um pouquinho de desacelerada, procura dormir bem, chegar na prova ali tranquilo, com o sono em dia, para realmente conseguir estar concentrado, né, e fazer uma boa prova. A ansiedade, ela também diminui um pouco à medida que você pega experiência. Então, fazer provas também faz parte da preparação, né? Eu costumo dizer, se você tem um concurso que, nossa, essa é a carreira que eu quero seguir, não faça dessa a sua primeira prova. Faça 1, 2, 3 provas antes, mesmo que não seja exatamente na mesma área, mas para você já se ambientar com aquela situação de ter um tempo limitado para fazer a prova, né, daquela pressão de prova, e assim, quando chegar na sua prova, no seu concurso ali dos sonhos, você já está mais ambientado e já consegue controlar melhor a situação e controlar melhor a ansiedade. Ia falar justamente disso, né, da questão de ir pegando a prática mesmo, porque não são pegadinhas, mas são perguntas que às vezes nós não estamos muito habituadas, são perguntas de interpretação que às vezes é importante fazer para você ir se acostumando com o perfil, treinando, né? Eu ia perguntar se vale a pena a gente ir testando, né, outros tipos de concurso, outras provas, antes de chegar na tão sonhada vaga, né? Mas acho que já foi respondido. Vale a pena, né? Aliás, vale a pena, precisa. É indicado, inclusive, né? É um tipo de preparo, né? Com certeza, mas um dos pontos também que separa, que distingue aquele estudo acadêmico do estudo para concurso, é justamente a necessidade de você resolver muitas provas de concursos anteriores. Então, não só o fazer prova, né? Porque fazer prova às vezes envolve viajar, inscrições, né? Mas você pode baixar as provas, temos sites especializados só com questões de provas anteriores comentadas para o professor. Então, isso você não pode deixar de fazer. Desde o início da preparação, resolver muitas questões de provas anteriores, né? Justamente porque, lógico que as questões são inéditas, mas a forma de cobrar se repete, os examinadores das bancas são os mesmos, né? Então, à medida que você já resolveu muita prova de concurso, você já começa a direcionar, inclusive, o seu estudo teórico, você sabe como que isso é cobrado, como cai em prova. Então, questões de provas anteriores, isso é fundamental você resolver desde o início da preparação. E fazer algumas provas ali também, porque é diferente, né? É aquele famoso jogo é jogo, treino é treino. É verdade. Professora, gostaria que você deixasse seus contatos, se você tem algum canal no YouTube ou no Instagram, algum espaço onde você costuma deixar algumas dicas. Por favor, divulgue, compartilhe com a gente, para quem tiver interesse de acompanhar e aprender mais também, né? Pegar alguns conselhos aí para se preparar para essa nova fase, né? Dessa retomada dos concursos. Claro, com certeza. Eu tenho sim meu canal no YouTube, que é Vandinara Lopes, e tem meu Instagram, que é @Vandinara, que diariamente eu respondo perguntas lá dos concurseiros. Inclusive, essa semana, começa hoje, né? Toda semana, de segunda a sexta, às 20 horas, 5 aulas ao vivo e gratuitas, nas quais eu vou ensinar justamente esse passo a passo. Como estudar para concurso. O nome do evento é Semana do Concurseiro Avançado, que é justamente falar sobre isso, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser um prazo menor? Pode, né? Eu entendo ali que 1 ano, 1.500 horas é um tempo suficiente para você estar preparado para passar nos concursos de alto nível, né? Isso se estudado com método e com disciplina, com regularidade. Então, a ideia dessa semana, desse evento, é trazer, né, para os concurseiros o que eles devem evitar e o que eles devem fazer. Porque uma coisa que a gente percebe quando a gente conversa com os aprovados ali, é que quando eles chegam nesse nível de aprovação, quando chegam ali no seu último concurso, no concurso que foram aprovados, eles estão estudando todos muito parecido, a forma de estudar, de revisar, de resolver questões. A questão é como eles chegaram nisso, né? A tentativa erro, às vezes, leva realmente 3, 4, 5 anos. Então, a ideia é, se você aprender, né, qual a forma de estudar desses concurseiros,
e não cometer os erros que eles precisaram cometer para aprender, para chegar nesse nível, você abrevia, né, o seu tempo de preparação. Tá certo, obrigado. Tá certo. A Tainá já está seguindo, @Vandinara, tá aí na tela, inclusive, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, @Vandinara. Você que vai prestar concurso público, tem dicas preciosas aí no Instagram. Tem, eu já bati o olho aqui, eu já mostrei, gente. Vale a pena, você que tem como meta, você que tem interesse, você que busca como uma oportunidade concurso público. Entra lá, tem dicas especiais. E é muito legal isso, você ter alguém de referência, um profissional que dedica esse tempo mesmo, né? Para preparar um material de conteúdo tão mastigadinho, tão detalhado, tão assim, né? Porque é tão prontinho. Então vale a pena, entra lá. Eu falo assim, ó, rede social temos tantas, né? Mas quando é boa, a gente compartilha aqui mesmo, divulga, para que mais pessoas possam seguir ali, né? E poder ter dicas tão preciosas, assim, tão boas. Professora Vandinara Lopes, especialista em concurso público, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, nesse feriadão. Professora, obrigado pelo seu tempo aí no feriado, participando, atendendo a gente. Volte sempre, viu? Notícias do Bem sempre à disposição. Boa semana. Tá ótimo, muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Certo. Tá aí, você revendo com a gente aqui nesse fim de ano do Notícias do Bem, as nossas principais entrevistas, né? O nosso Melhores do Ano, para você rever, né? As nossas conversas, os nossos bate-papos aqui sobre assuntos tão importantes que já fizeram parte da pauta do nosso Notícias do Bem. Pedir para você participar, deixa eu aproveitar e mandar um abraço então para Wanda Santos, a Wanda deixando seu bom dia. Bom dia, Wanda, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O Horácio Júnior participando com a gente também, direto de Angola, na África, acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. Um abraço também para o Silvio Petrônio, também deixando o seu recado aí no nosso chat. A Kátia Furtado também participando conosco mais uma vez, a Amália Q também, aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. Sejam todos muito bem-vindos e deixem o seu recado aí, deixem seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, interaja com a gente, né? Diga aí a respeito das suas dúvidas, a respeito das suas sugestões de pauta, enfim, esse espaço é todo seu, esse espaço é para que você participe mesmo efetivamente do nosso Notícias do Bem. E a gente lembra, se você ainda não é inscrito, nós estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, para que nós possamos ser cada vez mais relevantes nesse grande campo missionário que é a internet. Nós precisamos da sua ajuda para isso. Então, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e, mais importante, né, compartilhe também com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos da igreja, enfim, mande o nosso link para quem você acha que também precisa receber essas informações, não só do Notícias do Bem, mas de todo o canal aqui da IPP-TV, tá certo? Afinal de contas, a gente tem aqui 24 horas por dia de conteúdo cristão de qualidade, conteúdo cristão reformado de qualidade, 24 horas por dia, só aqui na nossa IPP-TV. E agora, a gente vai saber como fica o tempo para o Brasil nessa terça-feira. Terça-feira com aumento de temperatura e pancadas de chuva em boa parte do Brasil. Só no sul do país o tempo deve ficar firme. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 18 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter sol e aumento de nuvens pela manhã. Podem acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também vai ter sol com nebulosidade. Pode chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 25 graus. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, sol com algumas nuvens. Por lá, não chove, mínima de 21 e calorão de 40 graus. Região Nordeste, Aracaju, vai ter sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. E em Macapá, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Muito bom, tempo passado a limpo, e se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, a Lídia Dica, eu tenho uma dica muito importante para você, confira aí. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã.
Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Muito bem, tá dado o recado e você continua participando com a gente aqui no chat do nosso Notícias do Bem. Continuem sendo muito bem-vindos, todos que estão chegando agora. A Maria Amélia Blecha, lá da Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre, aqui em São Paulo, participando com a gente, também deixou seu recado. A Wanda falou a respeito da chuva que está caindo na Bahia, pediu orações para o pessoal. Nós estamos acompanhando com apreensão, né, essa questão das chuvas aí na Bahia, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, através da nossa Junta Missionária de Pinheiros, já tinha enviado 1.000 cestas básicas para o sul da Bahia e para o norte de Minas Gerais, 1.000 para o sul da Bahia, 1.000 para o norte de Minas Gerais, e hoje nós estamos enviando o equivalente a mais 1.000 cestas básicas para os nossos irmãos da Bahia. Então, você pode participar também dessa campanha, pode ajudar a gente na campanha de arrecadação e doação de cestas básicas. Então, já fica essa notícia, a gente ia dar ela mais para frente, mas aproveitando aqui a participação da Wanda. Wanda, a Igreja de Pinheiros está mandando o equivalente a mais 1.000 cestas básicas para os nossos irmãos aí da Bahia, e é importante que você participe da campanha também, e é claro, acima de tudo, que você ore para que Deus proteja a vida de todas essas pessoas. O Eli Polo participou com a gente, pediu o contato da Vandinara. É fácil, Eli, é @Vandinara com V, @Vandinara lá no Instagram. É só procurar por @Vandinara, já é o primeiro resultado que aparece, está escrito embaixo assim, concursos públicos. Entra lá, você vai ter mais dicas importantes a respeito desse assunto que nós tratamos aqui no nosso Notícias do Bem. Depois do intervalo, você vai ver como foi o tradicional Culto das Luzes, realizado na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Notícias do Bem, volta já já, não saia daí. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPPTV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária.
Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 21h30, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao vivo com o seu Notícias do Bem aqui pela IPPTV, a sua TV missionária. Hoje é segundona, né? 27 de dezembro. Espero que o seu Natal tenha sido abençoado aí ao lado da sua família, com muita alegria, com muita gratidão a Deus por esse tempo. E já se preparando para o Ano Novo, né? O Ano Novo já está aí, daqui a pouquinho a gente já vai estar junto mais uma vez em comunhão para celebrarmos a passagem de 2021 para 2022. Que o Senhor possa nos abençoar em 2022, que seja um ano muito melhor para todos aqueles que estão acompanhando também aqui a nossa IPPTV, já são os nossos votos desde já. E já que a gente está falando da celebração do Natal, um dos cultos mais tradicionais do ano foi realizado mais uma vez na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O culto das luzes trouxe a mensagem do nascimento de Jesus como a luz do mundo. Nosso repórter Matheus Santos foi lá para o Rio acompanhar esse culto. Vamos ver como foi. Para a Rogélia, Natal só é Natal depois que ela e a família participam do culto das luzes. E isso desde os 14 anos de idade. Nesse momento, cada registro é importante. É sempre uma bênção, porque a gente encontra as pessoas que a gente está acostumado a encontrar ao longo do ano e vir agradecer a Deus, né? Porque o Natal é Jesus e a gente fica muito feliz de encontrar os amigos e compartilhar a luz, que é o símbolo de Jesus. Que ele veio para nos salvar, que me emociona. É difícil falar. O Miguel veio com a namorada. Para ele, uma tradição que emociona sempre. É sempre uma emoção, cara. É uma tradição da família. Minha família sempre veio aqui, todo ano, na noite do dia 24, a gente vem participar aqui. E aí traz muitas memórias, traz essa sensação de comunidade, né? Que é um culto muito marcante da nossa igreja em específico. E sempre traz muita emoção no meu coração. Eu fico muito feliz mesmo. O sentimento de alegria em estar presente acompanha a família do Silvio nos mais de 10 anos em que participa. Sim, sempre nós estamos aqui, participamos mais ou menos há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, com uma frequência bastante tempo na igreja. É uma bênção. Como é que é para vocês estarem sempre nesse culto que rememora aí o nascimento de Cristo? É um prazer, uma alegria o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos muito felizes em vir todo ano aqui. Sempre é uma alegria, sempre é um prazer. A liturgia da celebração foi marcada pelo Salmo 21:1, que traz a frase "O Senhor é a minha luz". E subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Na litania de adoração, a reafirmação de fé e de que Jesus nasceu humano. Os hinos de Natal também fizeram parte da celebração.
sempre uma honra e um prazer, porque primeiro servir, né, o nosso Senhor, cantar louvores ao nosso Senhor é a melhor coisa do mundo. E também servir a nossa igreja, de estar junto com os nossos irmãos, num momento como esse que estamos de volta, depois de um período triste por causa dessa pandemia, podemos estar juntos novamente, é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus. Momentos mais esperados foi esse, quando as velas são acesas. Os pastores andam pela catedral, passando o fogo das velas para os membros e visitantes presentes. Uma simbologia de que Jesus vem tirar o mundo da escuridão. E este Senhor que veio ao mundo no primeiro Natal, ele cresceu, chamou servos e servas, homens e mulheres, ministrou a eles, transformou a vida de cada um. E a luz do Evangelho foi sendo compartilhada. O culto das luzes é um momento histórico na nossa igreja. Pastor, essa celebração sempre acontece no dia 24. Muita gente vem mesmo assim, estando aí no pré-feriado. Ao que se deve esse fato? A Jesus? Como é que o senhor vê isso? Eu acredito que, em primeiro lugar, não há como pensar Natal sem pensar comunhão dos crentes, comunhão dos santos. Assim como Páscoa. Não é um feriado como qualquer outro. Natal e Páscoa são feriados no calendário social, mas são datas cristãs. Por isso o povo está na igreja para ouvir a palavra do Senhor, para ser ministrado pelo Senhor e para adorar a Deus num momento como este. A mensagem de Natal foi de esperança. O menino Jesus vem andar com os seus e trazer a salvação. Falar de uma vida vivida sem pecado, que culminou na morte da cruz para a salvação dos eleitos. Diante então da realidade do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, há de vir ao nosso coração também a Via Crucis, a marcha da dor. Há de vir ao nosso coração e à nossa memória o sepulcro também. O ex-presidente do Supremo Concílio da IPB, reverendo Guilhermino Cunha, foi um dos responsáveis por trazer essa tradição presbiteriana para o Brasil. Olha, o culto das luzes é uma iniciativa que nós acompanhamos de muitos anos atrás, tá certo? E trouxemos com muita tranquilidade para o seio da nossa igreja presbiteriana e agora nas outras igrejas também. Então é o culto das luzes, significa que mesmo que nós estejamos caminhando perto da meia-noite, a luz continua cada vez brilhando mais, que a luz é Cristo.
Pois é, um culto extremamente tradicional aí na nossa Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A gente acompanhou para você e daqui a pouco você vai ver também como foi o culto de Natal aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, claro, né? Nós continuamos com a reapresentação das melhores entrevistas de 2021 aqui no Notícias do Bem. Agora você vai ver mais uma vez como foi a nossa conversa sobre administração do tempo com o reverendo Natsan Matias. Agora nós temos um outro bate-papo, gente, e muito importante. Sabemos que administrar o tempo é uma missão para todos nós, não importa a profissão. Nesses tempos de pandemia, a agenda parece cada vez mais cheia de compromissos. Isso também vale para pastores e líderes de ministérios, né? Quem fala com a gente sobre esse tema é o reverendo Natsan Matias, que é coordenador do curso de Teologia do Seminário Presbiteriano Brasil Central, lá em Goiânia. Reverendo Natsan, que prazer tê-lo no nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. Eu sei que o senhor conseguiu um tempinho aí, já que a gente está falando de administração do tempo. Sei que o seu tempo está apertado, mas o senhor conseguiu uns minutinhos para a gente aí. E hoje, tá me ouvindo aí bem? Bem alto e claro. Especialmente, foi meio complicado mesmo. Tivemos que fazer uma série de coisas aqui, detalhes que chegam em cima da hora. Eu fiquei meio preocupado até esse compromisso aqui com a gente, mas deu certo, graças a Deus. Estamos aí. Muito bom. Reverendo, essa questão do tempo é um conflito muito grande, eu acho que de todos, né? Mas quando a gente fala de pastores, de reverendos, a gente sempre, os fiéis, né? Sempre quando acaba o culto, já quer correr ali para conversar, ou durante a semana já pega o telefone, manda uma mensagem, quer trocar, né? Pedir um conselho, um aconselhamento. Me fala um pouquinho como que é lidar, né, com essa agenda de preparação de cultos, coordenar ali a igreja local e esse cuidado, né, esse pastoreio ali no dia a dia. Fala um pouquinho pra gente dessa agenda para depois a gente aprofundar um pouco mais até nesse tema. De fato, você levantou uma série de questões que a gente isso acaba surgindo por um problema que é a falta de delegação, né? A gente tem um problema com isso. Acho que um dos primeiros entraves aí para a administração do tempo é que às vezes o pastor, aqui a gente começa com o seminarista, né, trabalhando desde o início na sua formação, que ele precisa aprender. A gente tem uma matéria aqui chamada Gestão Eclesiástica, que ajuda a entender que um dos maiores problemas que nós temos com relação à administração do tempo é a inabilidade para delegar. Às vezes o pastor ele pensa que ele tem todos os dons, né, da igreja, ninguém mais tem nenhum dom. E aí ele começa a centralizar. Quando ele começa a centralizar, ele vai se perder com relação a isso. Eu lembro que eu estava numa conferência uma vez, fui convidado lá para pregar, e o pastor, ele ficava no púlpito e descia assim várias vezes, e eu fiquei reparando aquela situação, né? O rapaz, esse moço chega aí, não precisa nem fazer mais nenhuma prática de exercício, que ele desceu dessa escada aqui, um monte que fez, né, várias vezes, para dar um recado. Ele viu uma coisa no louvor, ele corria ali, sabe, aquela coisa de que se ele não tiver à frente, a impressão que tinha é que não ia se for assim, não dá tempo não, né? Não dá tempo, né? Um dos problemas é isso, né? É exatamente essa falta de habilidade para delegar, para gerir as demandas eclesiásticas. O senhor falou que essa é inclusive um dos temas, né, uma das matérias tratadas aí no seminário, mas esse é um problema que afeta todos nós, né? Esse problema de gerenciamento, por exemplo, é um problema que todos nós estamos sujeitos a ele, e essa questão de delegar também é uma dificuldade, de modo geral, para todos os líderes, não só pastores e líderes de ministérios, mas também para eles, né? Sim, nós temos que nos libertar daquela impressão de que nós somos insubstituíveis, ninguém pode fazer melhor do que nós. Isso é orgulho, né? Isso é um pecado. Na verdade, nós precisamos saber que Deus prepara outras pessoas, e aí a gente tem que começar dentro da questão empresarial e eclesiasticamente falando, como a gente está falando nesse momento, o tema aqui, né, basicamente. Então, nós temos que nos libertar desse sentimento de orgulhoso de que ninguém pode fazer melhor do que nós. Imagine se eu começar a delegar determinadas coisas. Há
de reverendo Roger Meiling, que ele fala exatamente sobre treinamento de liderança. Ele diz que a eficácia de um pastor se mede não pela igreja cheia ou porque ele está correndo fazer um monte de coisas, mas é quando ele consegue ir lá no fundo, no último banco da igreja e perceber que as coisas estão andando normalmente, né? Naquela coisa de pastor que de repente ele não consegue delegar, não consegue treinar pessoas e acaba afetando o seu tempo, é quando, por exemplo, ele chega atrasado na igreja, aconteceu um problema qualquer, saiu para a escola dominical, ou um afazer qualquer, que tem pessoas sob sua liderança, e aí, quando ele chega, está todo mundo na porta, olhando para cima, para baixo, para ver, aí quando o pastor chega, eles quase ajoelham, graças a Deus, estava tudo parado, nada, então, falhou nesse treinamento, nessa delegação aí de o cara, não, eu tenho que saber que outras pessoas podem fazer, eu vou abrir mão disso, porque eles podem fazer e eu consigo concentrar no estudo, por exemplo, que é uma área importantíssima dentro do ministério pastoral. Muito bom. E aí vem aquela pergunta, né? Quando isso é perceptível, você vê ali uma igreja, tudo acontecendo, mas quando você vê que os líderes ali têm essa dificuldade em lidar, né, com essa questão de horários, de tempo, de compromisso e tantas outras questões que estão ligadas ali, isso reflete muito no resultado final, no seu desenvolvimento pastoral ali, reverendo? Ministração da palavra excelente, mas será que isso pode afetar no crescimento ali da congregação? Essa postura? Assim, a gente acaba transmitindo para as pessoas a nossa própria maneira de agir, né? Então, você acaba, de forma, discipulando negativamente a sua igreja. Então, as pessoas podem pensar e acabam dizendo assim, não, o pastor é pago para isso. Ele é pago para orar, ele é pago para pintar a porta, ele é pago para isso, porque ele quer fazer tudo, então nós o pagamos para isso, né? Não, na verdade o pastor não é pago para isso, ele está de tempo integral para se dedicar ao ensino, que é o básico, o treinamento, né? Treinar outras pessoas para que possa fazer. Mas assim, o que a gente consegue perceber na igreja em relação a isso, é que nós temos várias demandas, né? Nós temos a família, nós temos o trabalho, nós temos a questão do estudo, tem a questão da profissional, a gente tem a questão do lazer, que tudo isso faz parte, a gente precisa organizar. Há muitas situações em que a igreja acaba sendo culpada, por exemplo, quando o pastor ele não consegue, ou o líder não consegue dar o tempo adequado para a sua família e usa a desculpa da igreja. Não é? Então, isso é muito complicado. Ele precisa saber dar o tempo certo, saber como é que ele usa o seu tempo. A família que precisa do cuidado, ele tem o seu trabalho que é bem exigente, ele tem os estudos. Minha esposa estava falando que às vezes a gente encontra igrejas que parece que parou no estudo, o pastor não está tendo tempo de estudar, isso reflete no próprio crescimento da igreja. Ou seja, o pastor não tem tempo de estudar e a pessoa percebe que a coisa vai andando assim, meio que sem muito planejamento, porque ele não está conseguindo descobrir como é que ele está usando o seu tempo, né? Às vezes substitui, por exemplo, a vida devocional por trabalho, eu vou estudar para pregar, eu vou preparar um estudo bíblico aqui e acolá. Ele acha que aquilo é vida devocional, e não é. Isso acaba interferindo diretamente no crescimento saudável da igreja. Acredito que aí vocês, como a gente percebe, é um ministério amplo em que há vários departamentos. Imagina se o pastor estivesse agora apresentando esse jornal, né, o outro, e discipulando e preocupado, e aqui ao vivo, mas assim, olhando na janela, peraí, gente, estou dando uma entrevista aqui, mas tem gente assim. É verdade. Pastor, com a pandemia da Covid-19, as realidades mudaram para todos, né? Nós tivemos um novo cenário, inclusive para as igrejas, muitas delas tiveram que se adaptar aí para transmissões online, algumas tinham, outras não tinham, e a rotina meio que mudou, porque agora é tudo por tela, né? Inclusive nós estamos fazendo essa entrevista aqui agora, é possível exatamente por conta da tecnologia. Só que tudo virou tela, então assim, uma série de reuniões, uma em cima da outra. A agenda parece que ficou mais apertada, o dia parece que 24 horas não dá mais. A situação, a análise que o senhor faz dessa situação a partir da pandemia, é uma análise de que a rotina ficou mais pesada? De certa forma, eu costumo dizer assim, que a tecnologia, ela vai servir
para, como diz até o John Piper, se não me engano, eles que o Facebook, tudo isso vai depor contra nós quando nós falamos que não tínhamos tempo para ler a Bíblia, né? E para estudar as Escrituras. Eu penso, sim, que a pandemia ele trouxe uma certa surpresa. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né? E a gente percebe que as pessoas não estavam muito bem habilitadas, elas tiveram que ser habilitadas meio que à força. Teve gente que pôs a chave da igreja dentro do bolso e foi embora, né? Não sei mexer com isso. E aí o pessoal começou a ligar, o que faz e tal. E os nossos alunos sempre tiveram treinamento, estou aqui inclusive dentro do estúdio do seminário. Então a gente sempre preparamos, não pensando na pandemia, mas na questão do uso dos meios. E sim, a coisa ficou um pouco complicada para quem estava inabilitado, sempre quis fazer questão de rejeitar esta ferramenta. Na verdade, ela nos ajudou bastante. Eu fui office boy, eu ficava numa fila de banco várias horas para fazer uma coisa qualquer da empresa lá que eu trabalhava. E aí o cara olhava naquele formulário contínuo, né? E aí, não tem saldo ainda, espera, volta mais tarde. Tivemos uma interrupção, já voltou? Ainda não? Nós estamos conversando com o reverendo Natsan Matias, que é coordenador do curso de Teologia do Seminário Presbiteriano Brasil Central, lá em Goiânia. Estamos falando sobre administração do tempo. Inclusive tem participação, né? Tem sim. Olha, inclusive o Fábio Roberto Freitas Regis, ele escreveu assim, que saudades do programa Em Poucas Palavras com os reverendos Augustus Nicodemos e Natsan Matias. É verdade. E para você que está reconhecendo a voz do reverendo Natsan Matias, ele é a voz padrão aqui da IPP, ele que grava as nossas chamadas também. Natsan já voltou? Ainda não? Olha, bom, vamos continuar aguardando aqui a volta então do reverendo Natsan Matias. Está falando com a gente aqui, voltou? Vamos colocar ele na tela mais uma vez. Tivemos uma interrupção aqui, mas a gente estava dizendo, lembrando, né? A gente tem participação aqui dos nossos web telespectadores, lembrando do Em Poucas Palavras que o senhor fazia com o reverendo Augusto Nicodemos lá na PECOM. E eu estou dizendo que tem muita gente reconhecendo a sua voz, mas é porque, enfim, a voz padrão aqui da IPP TV também é o reverendo Natsan Matias, né? Conseguiu arrumar um tempinho pra gente. Então, como eu estava dizendo, quando a pessoa não se preparou, ele acabou ficando com problemas. Mas assim, a gente tem a facilidade hoje de economizar tempo com essas novas tecnologias. Antes nós gastávamos 2, 3 horas para ir a um banco, hoje a gente consegue, através do celular, né, a gente consegue fazer um pagamento em segundos. E então sobra um tempo. Na verdade, a gente tem que administrar melhor isso. Nós temos mais tempo disponível com as novas tecnologias e não o contrário. Você vê que se eu fosse fazer isso presencialmente, vocês e receberem convidados, teria um tempo maior de deslocamento, eu teria que ficar um tempo quase que sem utilidade, né, de deslocamento, mas aqui não, eu tenho a possibilidade, você mesmo disse para mim, não, vai ser só um pouquinho do seu tempo, 12h30 você está liberado, beleza, então a gente consegue administrar isso por causa das mídias, ela não tomou mais tempo da gente, ela nos ajudou, com certeza, e a prova é que a pandemia trouxe esse resultado positivo, as igrejas, as pessoas tiveram que se habilitar para isso, tem que se habilitar, e isso na verdade ajuda a gente mais, não é? É claro que houve aumento de vício, né, na internet, as pesquisas têm confirmado, tem um tal de cérebro pandêmico agora também, que por causa dessa massificação, são efeitos que a gente ainda vai ver, estudos, teses aí para frente, mas muita coisa foi positiva, eu não acho que é tão negativa essa questão das mídias sociais para a administração do tempo, não, ao contrário, eu penso que ajudou bastante na percepção do tempo mais amplo. Muito bem. E, reverendo, uma pergunta, assim, né? Uma vez eu falei assim, o dia tá curto, né? A agenda parece que não dá, a semana acabou, não consegui encaixar, coisas simples muitas vezes, né? Até aquilo que às vezes é uma distração, um momento de lazer, não tô conseguindo encaixar, isso vai deixando a gente às vezes triste, né? E aí, uma pessoa falou assim, se você conseguisse pontuar
todas as suas atividades, você veria que sobraria tempo. E aí ficou aquela questão, né? Quais as técnicas? Será que tem meios da gente organizar a nossa agenda de uma forma que a gente realmente consiga ter tempo livre, que a gente consiga realmente valorizar esse tempo tão precioso que Deus nos deu, né? Sim. Acredito que algumas palavras-chave que você usou, uma delas é valorizar, não é? A gente já está falando de questão de prioridades, tem a ver com valoração, de colocar as coisas na ordem certa. Há técnicas diversas, como Pomodoro, há técnicas de você concentrar num só trabalho. O problema maior que você usou duas palavras. Primeiro foi a questão das distrações e a segunda, a valorização. A distração, nós estamos hoje, os seminaristas aqui falam, hoje a gente tem muito mais matérias do que o tempo nosso, são 14 matérias por semestre, 13, 10, ele fala, não, eram as mesmas nossas, só que hoje nós temos mais distrações. Ok? Antes você precisava, você gosta de seriado, eu gosto muito. Se assistia um, você tinha que esperar a semana que vem para assistir o outro. Agora, cara, senta na frente, tem um trabalho para fazer, ele incorre no erro de pegar o primeiro episódio, e aí mas ficou num ponto que não dá, eu tenho que saber o outro. E um vai puxando o outro e assim por diante, não é verdade? Então, a gente acaba tendo mais distrações com relação ao nosso tempo. Nós precisamos saber organizar. Tem o lazer? Tem. Às vezes você está muito tenso com relação a um tema, eu recomendo para os alunos aqui, para um pouquinho, vai assistir um filme, vai passear aí na praça, e faz parte, isso ajuda a refrescar a nossa memória, a nossa mente. Mas o problema é que a gente não tem limites, não consegue valorizar, ou seja, ok, isso é importante, agora eu posso assistir, quem sabe, um seriado, um episódio, ler uma coisa, uma revista, assistir um filme, enfim, alguma coisa que possa ser de lazer, né? Há outras coisas. Mas qual é o valor disso, nesse momento, na segunda-feira, às 14h? Qual é o valor disso? Não é? Qual é a importância disso? Então, essa questão da valorização é importante. E a palavra-chave para mim é aquela que está na Bíblia, né? Remir o tempo. Remir o tempo, às vezes, é entendido como usar o máximo do tempo que você puder. As pessoas imaginam isso. Mas a palavra remir, o verbo lá na língua que foi escrito no Novo Testamento, vem de redenção, vem de remir, de salvar o tempo, e não de aproveitar o tempo por demais, o máximo que você puder. Não, é de saber valorizar, como você mesma disse, de salvar o tempo, de valorizar esse tempo, não é? Me permita uma informação interessante que eu aprendi quando era seminarista com o reverendo Carlos Del Pino. Nós temos duas palavras importantes para nós. Uma é a agenda e a outra é a credenda. Isso nunca eu esqueci, eu sempre ensino para frente, isso é do reverendo Carlos Del Pino. Ele ensina, então, para a gente que nós temos a agenda onde nós destacamos as nossas prioridades, não é? E a credenda é onde está o sistema de nossa fé, ou seja, o que nós cremos, quais são os valores primordiais. O problema é que no nosso tempo atual, nós enterramos a credenda e supervalorizamos a agenda, ou seja, a agenda determina o que nós cremos. E aí a coisa vai ser complicada. Você tem que inverter isso. Você tem que olhar a sua credenda e ela determinar as suas prioridades, e não o contrário. Então, quando eu começo a olhar o meu sistema de valor, as minhas prioridades a partir da crença, da minha fé, dos meus pressupostos, da minha cosmovisão bíblica, eu começo a organizar melhor a minha prioridade, a minha agenda. Então, algumas coisas, baseado nessa informação, isso não tem valor aqui, isso não pode estar neste momento aqui. É um outro momento para ele, não é? É um outro momento. Então, eu acredito que tem a ver com, basicamente, essa mudança de valorização mesmo. Agora, reverendo, o senhor tem repassado esses conhecimentos não só aí no Seminário Presbiteriano Brasil Central, mas o senhor também tem trabalhado diretamente com pastores e com líderes de ministérios a respeito dessa questão da administração do tempo, né? Basicamente aqui no seminário. A gente está organizando, eu e minha esposa, um material que nós vamos lançar mesmo, através de videocursos e tal, né?
para isso. Nós fizemos e sempre fazemos isso aqui no início do ano, no seminário, com a Semana do Calouro, e a gente trata com a administração do tempo, a administração financeira. A administração financeira é outra pessoa que dá, né, que fala um pouquinho sobre isso. São duas demandas que nós temos que tomam muito da nossa capacidade produtiva, que é não saber gerir o tempo e não saber gerir as finanças. E se a gente não conseguir organizar essas duas coisas, nosso tempo voa. Como você disse agora há pouco, a gente tem muita coisa para fazer, começamos a fazer um pouco ali, um pouco acolá, e de repente chega no final do dia, eu não fiz nada, dá essa impressão, aí eu me sinto improdutivo, porque eu não consegui gerir o meu tempo. E quando eu também fico parado, preocupado com contas, como é que eu pago, como é que eu deixo de pagar. Quando o seminarista vem para cá, ele abre mão de uma série de coisas, até de algumas profissões mais rentáveis, digamos assim, e começa a viver de um salário mínimo, de uma ajuda aqui e acolá. E ele precisa saber lidar com isso, porque tem as questões financeiras e tem as questões de tempo. Os professores vão dar prazos, ok? Prazos precisam ser cumpridos, senão não funciona. Mas eu tenho sim, a gente tem dito isso, tem postado alguns vídeos que algumas pessoas solicitam, eu tenho colocado isso, mas a gente tem preparado o material para ser bem mais sistemático com relação a isso. Muito bom. Reverendo, eu tenho 2 comentários aqui. Uma é da Estela Mares, ela colocou bom dia. Nossa, até que enfim conheci a voz misteriosa do Poucas Palavras com o pastor Nicodemos. Isso aí sempre acontece mesmo. E o Rubens, ele compartilhou, ele colocou que tem um livro, Faça Mais e Melhor. Ele colocou como uma indicação de gestão do tempo, né? Tem muito material disponível, né, reverendo? A gente pode buscar esse material. Kevin DeYoung escreveu um livro chamado Super Ocupado, né, que fala sobre essa questão, e ele vai partir desses pressupostos que eu falei, não da gente pensar que a gente tem que encher a agenda, mas sim de remir, né, ele não usa essas palavras especificamente, mas a ideia é essa, né? Tá certo. Reverendo Natsan Matias, coordenador do curso de Teologia do Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre a administração do tempo. Reverendo, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, né, pela sua disposição em participar com a gente aqui. Foi um tempo bem valoroso aqui, produtivo. Para nós foi ótimo, aprendemos muito. Tá jóia. E conte sempre aqui com a IPP-TV para a gente falar também a respeito dos trabalhos desenvolvidos aí no Seminário Brasil Central. Foi uma alegria ter o senhor aqui no programa. Muito obrigada. Estamos à disposição, tá bom? Deus abençoe vocês, bom programa aí, que Deus continue fortalecendo a turma toda. Amém. Muito obrigado, reverendo. Reverendo Natsan Matias participando com a gente aqui. É sempre uma conversa esclarecedora, né? Faz bem pra gente, sempre, não é não? Eu não sei você, mas eu fiz várias anotações aqui. Esse é um tema que me interessa bastante. Interessa a todos, né? Eu acho que você também. Depois compartilha aqui com a gente, deixa a sua opinião, né? Deixa aqui, comente. Conversa boa, né, com o reverendo Natsan Matias, esclarecedora mesmo. A gente aproveita para mandar um abraço aqui também para Útil e Favorável, que deixou o seu recado aqui no nosso chat. Seja muito bem-vindo. E também para Eliane Correia, que falou a respeito do culto das luzes lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Catedral Presbiteriana lá no Rio de Janeiro, que nós acompanhamos para você aqui no nosso Notícias do Bem. E agora, a Lídia Dica, eu tenho uma dica muito especial. Confira aí. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Aí, qualivinil.com.br, dica para você nesse fim de ano aí, quer começar o ano de casa nova, dá tempo ainda. Depois do intervalo, você vai ver como foi o culto de Natal que reuniu membros e visitantes aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Notícias do Bem, volta já, não saia daí.
Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. É o fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro. Que bom que você está com a gente. Lembrando que o nosso encontro sempre ao vivo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Horário alternativo às 18 horas. E você pode ver e rever o nosso conteúdo quando e onde quiser no IPP Play. Lembrando que as últimas 10 edições do nosso Notícias do Bem, de todos os nossos programas diários, estão aqui disponíveis para você, aqui no canal, aqui no IP Pinheiros, tá bom? Então curta, compartilhe e não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. O dia de Natal, claro, foi de celebração e muita gratidão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O culto, que é realizado tradicionalmente no dia 25 de dezembro, reuniu membros e visitantes que relembraram o verdadeiro sentido da data e a importância da vinda de Cristo para a nossa salvação. Já é tradição na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo dia 25 de dezembro tem culto de Natal para celebrar o nascimento de Jesus, o evento mais importante da história e base da redenção. Primeiro porque 25 é a data tradicional da cultura cristã, né? Nós sempre comemoramos o Natal de Jesus dia 25 de dezembro. E o Natal, ele é o fato histórico mais maravilhoso que existe. Desprezar o Natal é uma ignorância bíblica, teológica, histórica muito grande. O Natal de Jesus, ele é a intervenção de Deus na história, na plenitude dos tempos. Ela é a base, né, de toda a obra da redenção, né? A primeira promessa que foi feita antes do homem ser expulso do paraíso
proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Então, o Natal é uma data muito especial porque marca a encarnação de Cristo, o nascimento virginal de Jesus, né? E o fato dele vir ao mundo para providenciar a obra da redenção. Sem a encarnação, a expiação de Cristo não seria eficiente nem suficiente, né? Foi necessário que ele se encarnasse e unisse na sua única pessoa as duas naturezas, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, o Natal para nós cristãos é uma data singular, né? É uma data histórica, importante, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros não abre mão de comemorar sempre no dia 25, depois das festas familiares, na véspera de Natal, dia 25, depois do almoço nas famílias também, sempre a gente comemora aqui na Igreja de Pinheiros. Na celebração, os fiéis presentes leram os versos que narram a história do nascimento de Cristo. O relato do nascimento do eterno Emanuel, o nosso Salvador Jesus Cristo. Lá está escrito assim, vamos ler todos juntos? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Nós, vindo aqui na igreja, é um momento muito gratificante, porque o mundo inteiro para por essa data, em torno dessa data, né? E nós, como cristãos confessos, como cristãos que confessam, professam o nome de Cristo, nós realmente queremos, intrinsecamente, com esse sentimento, festejar esse algo tão importante, esse acontecimento tão importante, que é para a Igreja de Cristo. Nós realmente sentimos isso em nós e fazemos questão de vir à igreja, nessa data tão específica, prestigiar esse grande nome, que é o nome sobre todos os nomes, esse grande homem, que é o homem que nos salvou, que é Jesus Cristo, o Senhor de todo o tempo. Não dá para faltar, né? De jeito nenhum. É uma experiência que eu não troco há mais de 10 anos. É maravilhoso você poder estar louvando ao Senhor no dia que Ele nasceu. Eu vim de um universo que eu não tinha esse culto dia de 25 e a gente fazia várias outras coisas, menos estar na casa de Deus. Então, para mim, realmente uma emoção eu poder estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor nesse dia, que é o dia que a gente celebra o Natal de verdade. Então, é muito bom, muito gostoso. A noite também foi marcada pelos diversos hinos presbiterianos de Natal cantados. Só durante o culto foram 10, entre eles: Nasce Jesus, quem é o pequeno a repousar, e ó, vinde adoremos. Muito especial. Foi um momento onde nós podemos celebrar o nascimento de Jesus. Deus que nos deu o dom de tocar, de cantar e o privilégio também. Então, nada melhor do que vir no culto de Natal. E eu poderia tocar 20 hinos se fosse possível. Cantamos somente 10. Mas foi muito gratificante, foi muito bom. Os hinos da igreja são hinos que falam da verdade do Senhor, que falam da promessa bendita de Jesus
do Senhor Deus, mandando Jesus para nos salvar. E hoje é o começo de tudo, é o nascimento dele. E nós temos que louvar e engrandecer o nosso Deus por tão grande amor que ele dedicou a nós, dando Jesus com o nascimento dele e a sua vida, né? Morrendo na cruz para nos salvar. Então, para Deus, que Deus seja sempre louvado, com muitos e muitos hinos e cânticos espirituais. Então, é um prazer, é um privilégio. Só quem está aqui sabe como é gostoso estar cantando, tocando aqui na igreja. Para mim é um privilégio. Muito bem, muito bacana essa celebração, né? Uma alegria participar desse tempo de Natal aqui. Vem aí o tempo de Ano Novo também. E 2022 está na porta, vai chegar com novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. Confira nesse recado da Lídia Dickel pra gente. Você já sabe que em 2022 a Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa igreja vai ser reestruturada? Com isso, as salas de aconselhamento bíblico, família, jovens, um novo olhar e vida devocional vão ser substituídas por 4 salas que oferecerão cursos sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e outros temas para edificação espiritual. Esses cursos serão mais dinâmicos e compostos por 6 ou 9 aulas. Assim, os alunos poderão escolher o livro que querem estudar entre os que estiverem disponíveis. Com isso, a nossa EBD vai ter foco em estudos expositivos, ou seja, cada livro será estudado explicando os versículos e explicando as verdades bíblicas na vida prática. As classes para adolescentes permanecerão sem alterações e as classes do eixo doutrinário terão um novo currículo. Não fica de fora, faça parte da melhor escola do mundo. Fique ligado, depois do intervalo você vai rever o nosso bate-papo com o especialista em TI, William Young, sobre os algoritmos. Afinal de contas, eles ajudam ou atrapalham a gente na internet, hein? Notícias do Bem volta já já. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify?
Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem desta segunda-feira e a gente continua com a reapresentação das melhores entrevistas de 2021. Agora a gente mostra para você a nossa conversa sobre algoritmos com o especialista em TI, William Young. Então, dando continuidade aqui à nossa programação, um algoritmo é uma sequência de passos lógicos necessários para executarmos uma tarefa. Em outras palavras, é como se fosse um passo a passo para resolver um problema com instruções simples e exatas. Por exemplo, nas redes sociais, esses algoritmos são um conjunto de regras utilizadas para determinar quais resultados ou conteúdos vão ficar visíveis em destaque para nós, que somos os usuários. Quem vai explicar para a gente como os algoritmos funcionam na prática é o especialista em TI, William Young, nosso colunista aqui no Notícias do Bem, que hoje está ao vivo aqui, participando com a gente. William, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo ao vivo mais uma vez no Notícias do Bem. Prazer, Quirino, prazer, Tainá, sempre bom estar com vocês aqui. Verdade. Bom, a gente meio que explicou rapidamente aqui, né, en passant, bem por cima, como é que é essa coisa do algoritmo. O algoritmo, na verdade, é uma fórmula, não é isso? Agora, como é que esses algoritmos, como é que essas fórmulas chegaram nas redes sociais e hoje elas influenciam a nossa vida, assim, de uma maneira muito direta, né? A gente pode dizer, né, William? Exatamente. Essa é a introdução que a Tainá já colocou, que são algoritmos. Algoritmos são instruções que os computadores executam. Qualquer coisa que a gente vai fazer, o computador é uma máquina, qualquer coisa que a gente peça para o computador, para o sistema fazer, ele tem que entender aquilo que a gente está falando. E algoritmo nada mais é do que são sistemas, são códigos, são sistemas que são programados por os desenvolvedores de software, né, os programadores. A gente programa em linguagem de programação, que os computadores, as máquinas vão entender, e são programas, por exemplo, algoritmo não só... O fato é que nós vamos falar de rede social hoje, só que a gente tem algoritmo para tudo. Se a gente pensar o que é algoritmo, praticamente todo sistema é um algoritmo. A gente tem algoritmo, por exemplo, para fazer consulta de CPF. Quando você vai no site, por exemplo, você coloca seu CPF no site, e ele fala, o CPF seu está errado. Por que ele sabe que está errado? Ele executou um algoritmo que validou seu CPF. Quando a gente vai consultar uma reserva nossa no site de viagens, uma operadora de turismo, você coloca o código da reserva, esse algoritmo de reserva ele vai fazer o quê? Ele vai consultar a sua reserva, vai buscar os dados do banco de dados. Então, os algoritmos são sistemas, são programas que conseguem executar as instruções que a gente passa para os computadores. E as redes sociais, têm os algoritmos delas, obviamente, e elas influenciam bastante a forma como a gente interage com as redes sociais, porque cada um tem uma sua estratégia, né? A gente tem as principais aí, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e cada uma delas tem um algoritmo especial desenvolvido por elas para prender nossa atenção. E aí fica essa pergunta, né? Para quem não sabia, para quem está nos assistindo aí nunca ouviu falar nesses algoritmos, que desconhecia, agora preste atenção que você vai ficar sabendo. E o William Young vai nos explicar como funcionam os algoritmos nas redes sociais, William. Legal, pessoal. Então é o seguinte, provavelmente todo mundo tem rede social hoje, tem Facebook, Instagram, tem Twitter, YouTube, Spotify, tem as redes sociais de música, né, o Deezer, Spotify, YouTube. Independente da rede social, se você tem ou não, mesmo que você não tenha cadastro, você já sabe como é que funciona, né? Você entra, basicamente você tem as pessoas, seus amigos, os perfis, e você interage com a rede social. Você verifica os posts, né, as publicações dos seus amigos, aparecem conteúdos para você na rede social. E como é que são esses algoritmos das redes sociais? Por que eles definem o que você vê? A estratégia desses algoritmos é chamar a sua atenção, é prender você na rede social. Essas empresas querem que você fique o dia inteiro lá, consumindo o conteúdo delas. O Facebook, por exemplo, 90% da renda do Facebook é com publicidade. Então você pode fazer a pergunta, mas como que a rede social ganha dinheiro se eu não pago nada?
A gente não paga nada, só que ele está ganhando com publicidade. Então tem várias empresas que pagam para fazer anúncio no Facebook, nas redes sociais, por exemplo. Então, logicamente, essas redes, eles prendem a nossa atenção, eles querem oferecer conteúdos para consumirmos. E pensa no exemplo de um jornal, quando assim, jornal físico mesmo, que você pega o papel que a gente até tem hoje, mas está meio ultrapassado, tem muita gente que nem lê jornal mais de papel, mas prefere a internet, né? Quando você vai ia numa papelaria para comprar um jornal, era dificilmente você lia um jornal inteiro. Tem gente que gostava de pegar o jornal só fim de semana para ler a coluna de esportes, por exemplo. No meu caso, eu gostava de ver a coluna de tecnologia. Então é impossível quase você ler um jornal do começo de ponta a ponta. A rede social, o Facebook, ele tem o mesmo conceito. O Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, ele tinha dito que ele queria que o Facebook fosse um jornal de notícias para as pessoas. Ou seja, imagina se você entrasse no Facebook todos os dias e qualquer pessoa que tem rede social tem centenas de amigos, né? Tem gente que tem até milhares de amigos, mas centenas é fácil, mas 100 é fácil você ter. Pensa se você entrasse na rede social e você tivesse na sua página de exibição inicial todas as publicações dos seus amigos. Primeiro que você não ia conseguir ficar vendo lá todas as publicações, ia ser cansativo. Então o que acontece? Esse algoritmo do Facebook, por exemplo, ele entra em ação no momento que ele tem vários códigos, uma inteligência artificial por trás dele, que ele joga para você, ele exibe para você o que ele acha que você vai gostar. Então, e como que ele faz isso? Então ele tem uma tecnologia imensa por trás. Ele sabe quem são os seus amigos, melhores amigos. Se você um dia, por exemplo, curte, e até um tempo atrás não tinha esse negócio de curtir, no começo do Facebook não tinha curtida, esses botões de reações, né? Depois que aconteceu isso, você está até ajudando a rede social, porque quando você curte algum conteúdo, dá um like, dá um joinha, dá um coração numa publicação, o Facebook sabe que você gostou daquela postagem. Então a tendência é ele te oferecer mais conteúdo daquela pessoa que você curtiu, ou daquele assunto que você colocou, e etc. Então por isso que muita gente fala assim, pô, mas eu tenho um monte de amigos, eu não consigo ver as publicações de todos os amigos. É exatamente por causa desse algoritmo do Facebook que você não consegue ver. Só que o Facebook também tem um botão que você pode clicar lá, que você pode escolher se você quer ver a ordem de publicação da página inicial, que eles chamam. A página inicial é o que ele te manda para você. Ou se você quer ver em ordem cronológica de publicação. Se você colocar nessa opção, tem a tendência de você conseguir ver todos os posts dos seus amigos em ordem que foram postados, tá? Só que eu não sei se funciona exatamente assim, se você vai ver todos. Talvez a rede, o Facebook, tenha algum controle que ele não exiba todos por trás desse algoritmo mesmo. E não só o Facebook, o Instagram é assim também. Se você segue determinados tipos de pessoas, por exemplo, um artista, se você segue um ator famoso, uma atriz famosa, ele vai tentar te oferecer algum conteúdo que ele acha que você vai gostar. Se você segue um canal de culinária, por exemplo, e você gosta de uma comida e recentemente você curtiu lá um post de uma comida, por exemplo, ele vai te oferecer. Se você gosta das pregações do pastor Hernandes, pode fazer o teste. Se você começar a seguir os nossos pregadores, o Arival, você vai perceber que o Instagram, se você for na pesquisa, ele vai começar a te sugerir conteúdo cristão para você. Uhum. Agora, William, e tem uma troca importante, eu não sei se isso é dos próprios algoritmos, das corporações, enfim. Mas se você procura por uma viagem, por exemplo, no Google, a tua timeline das redes sociais fica infestada de oferta de viagem. Como é que eles fazem? Eles trocam as informações também? Exato. Tem dois pontos aí, Quirino. É o seguinte, a empresa que é a mesma dona tem o mesmo produto, por exemplo, o Facebook e o Instagram são do mesmo dono. Ok. Então, nesse caso, quando você faz um acordo, lá, quando você preenche lá o termo de consentimento, você assina que você quer participar da rede, tem todos aqueles termos que quase ninguém lê. Lá a política de privacidade de dados está bem exposta, está bem descrito o que eles podem fazer com seus dados. Então, no caso do Facebook, Instagram, é normal que tenha essa troca de informações, e tem mesmo, tá? Então, você pode, por exemplo, no Instagram, te oferecer um conteúdo baseado no seu... Ele sabe que você gosta de esportes, mas você pensa, pô, mas nunca informei pro Twitter, pro Instagram que eu gosto de esportes. Mas, se você for ver no seu cadastro do Facebook,
tem um monte de perguntas lá, tipo o seu hobby. Você não é obrigado a preencher, mas tem muita gente que preenche. Lá tem seu hobby, tem qual esporte que você gosta, tem até se você tem partido político, se você gosta de um tipo de sua posição política, tem isso lá, posição religiosa, tem seus familiares, ou seja, o Instagram com o Facebook é normal você ter essa troca de informações. Se não forem empresas que são do mesmo dono, que são parceiras, isso tem que estar descrito lá no termo. Se não tiver, já estão fazendo coisa errada, a Lei Geral de Proteção de Dados pode publicar uma pena com essas pessoas aí. Mas por que acontece isso que você falou, Roberto, que aparecem várias coisas na sua timeline quando você pesquisa uma coisa no Google? Nem sempre, tá? Não falar assim que eles não têm, que a rede social não pode estar fazendo isso, mas nem sempre a rede social está passando informações para outro parceiro. Às vezes, muitas das vezes, a gente nem percebe isso, mas muitas das vezes o conteúdo que a gente aparece para a gente é porque nós mesmos estamos pesquisando isso. O chefe do Instagram, ele disse abertamente em um monte de entrevistas que o Instagram ele não pega dados de ninguém, ele não ouve dados de ninguém, não coleta esses dados para te mostrar conteúdo. Ele falou, entre aspas, ele colocou assim, eu não tenho culpa se o Instagram exibe conteúdo que o próprio usuário pesquisa e não sabe disso. Então, ele quer dizer assim, que muitas vezes a gente está pesquisando coisas que a gente nem lembra que a gente pesquisou, mas por isso a gente está recebendo conteúdo. E um dos grandes vilões disso aí, vilões entre aspas, vou dizer assim, que faz as redes, os sites fornecerem conteúdo para a gente, é um arquivinho que chama cookie. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dos cookies. Uhum. Todos os navegadores nossos, né, quando a gente acessa a internet, pelo Chrome, qualquer navegador que a gente acesse, eles salvam esses arquivinhos no nosso computador. Quando você está logado, né, quando você faz login no Facebook, no Instagram, você está com seu usuário e senha, você já passou da autenticação, a rede social sabe quem é você. Se ele sabe quem é você, porque você está logado no site, ele sabe qual conteúdo te oferecer, porque ele tem todo o registro lá. Agora pensa assim, quando eu não estou logado, eu acessei um site de viagens, por exemplo, que eu não fiz login e senha no site. E eu comecei a pesquisar uma viagem, ou pesquisei no site de compras um produto. Eu fecho o computador. Assim que eu volto nesse mesmo site, vocês já repararam que ele fala assim, olha, não perca essa oportunidade, compre aqui, aparece o anúncio para você. Uhum. Aí você pensa, como que o site sabe que eu estava pesquisando isso se eu nem fiz login do site? É pelo cookie. A informação é pelo cookie, exato. E como é que o cookie, onde o cookie é armazenado? O cookie é armazenado na sua máquina, no seu celular, no seu computador. É por isso que ele sabe que você pesquisou. Então o registro não está armazenado. Isso, o registro não está armazenado na nuvem, no site. Está armazenado na minha máquina. Então, na e sua máquina. E aí tem essa questão também, só pra gente ir rapidamente, tem muita coisa pra gente falar aqui, né? E aí também, nessa coisa de eu procurei e eu não sabia direito onde é que tava, tem essa questão da voz também, porque o nosso microfone tá ligado aqui, né? A gente concordou que eles podem acessar aqui, né? Tanto que quando a gente tá conversando, conversas aleatórias, às vezes ele tá respondendo a gente, né? Do nada, né? Eu não entendi muito bem, repita. Exato, olha só. Esse assunto da voz, do microfone, os fabricantes poderem captar o que a gente fala, é um assunto polêmico. Já existem várias reportagens sobre isso aí já é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro, a questão da privacidade, e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tema ainda ganhou mais força ainda aqui no Brasil. O que acontece? Os fabricantes, eles são taxativos em falar que eles não coletam, mas taxativos mesmo. Facebook, Instagram, eles falam, não coletamos dados via microfone do seu celular. Até falar uma coisa e cumprir é diferente, né? Falar, eles podem falar. É possível? É possível. Você pode, o seu celular, todos os nossos aparelhos aqui, não é só celular não, tá, pessoal? Não quero deixar vocês com medo não, mas TV de casa, né, Smart TV, todo equipamento está conectado na internet, que tem algum microfone. Sem teoria da conspiração, mas enfim, sem né? teoria. Qualquer aparelho nosso que consiga captar a nossa voz, que tenha um microfone, que a gente possa dar comandos. Por exemplo, é normal ter TV hoje que você dá comando de voz. Tem um monte de TV assim, que você dá o comando de voz e a TV obedece. Ela tem um microfone e as TVs hoje todas estão conectadas na internet. Já aconteceu um caso da Samsung, há um tempo atrás, a Samsung disponibiliza na mídia isso, a Samsung começou a fazer algumas TVs com câmera. Tinha câmera na TV e tinha microfone. Isso deu um maior barulho e a Samsung parou de fazer.
TV com câmera, mas teve esse caso. A LG também teve um caso de vazamento de dados, que captou dados pelo microfone da câmera da LG. Ou seja, eu não estou falando de uma marca específica, falando assim, qualquer TV que... eu estou falando desses dois casos porque são dois casos que apareceram na mídia. Mas qualquer TV que tem essa tecnologia pode acontecer isso. Então, nosso celular, os fabricantes, eles afirmam que eles não coletam esses dados, que eles só coletam os dados quando eles são acionados. No caso do Google, eu já até fiz esse vídeo aqui do comando de voz do Google, assistente de voz. Quando você falou OK Google, né, ou chama Alexa, por exemplo, o seu celular, o seu dispositivo, ele tipo acorda, eles falam que ele acorda, e aí ele vai começar, a partir desse momento, gravar o que você fala. Antes disso, não. Só que esses dados, eles afirmam que esses dados são transmitidos para os fabricantes, para empresas terceirizadas desses fabricantes, com o intuito de pessoas que são especialistas em comunicação para melhorar o funcionamento desses dispositivos, entendeu? Mas já teve caso, o Google já afirmou em nota aberta para a imprensa que 0,2% das conversas que são feitas com os assistentes de voz são enviadas para a empresa com esse intuito, não com o intuito de... Mas aí, pessoal, não fiquem tão preocupados com isso, a gente vai ficar na neura. Se as empresas coletassem todos os dados de voz que a gente manda de milhões de pessoas do mundo inteiro, eles nem teriam condições de armazenar esses dados nos servidores deles. Então, é um negócio polêmico, complexo, mas a gente tem que ficar atento com essa relação. Se você é uma pessoa que precisa usar o recurso de voz, que você tem deficiência visual, que eu já citei isso na outra coluna outro dia, é interessante usar o recurso. Se você não precisa de nada, de falar com televisão, não falar com telefone, então eu até recomendo que você não use esses recursos, entendeu? É polêmico. Só complementando essa questão do encanar, até porque como no vídeo anterior o Antônio Cabreiro falou que nós temos mais celulares do que escovas de dente, então imagina se eles vão coletar tudo isso, gente, não vai dar conta mesmo. Não há servidor. Não há servidor que dê conta. William, e assim, aquela perguntinha, né, que vale ouro, que a gente pergunta, mas a gente já sabe a resposta, tem como fugir desses algoritmos? É só não ter rede social. Exato. Ou amenizar, né? Ter o controle. Tudo, joga o telefone fora. Exato, fugir, ter um controle. Fugir não tem como fugir. É o que eu falei. Algoritmo é uma coisa. Tudo que é sistema de computador é um algoritmo. Então, o algoritmo veio para ajudar a gente. Pensa assim que a tecnologia não é má. O mal usa a tecnologia, que é o vilão. A gente tem que ser moderado em tudo que a gente faz. Então, rede social. Se você não gosta de rede social, não mantenha a rede social aberta para ficar sem uso. Se você gosta da rede social, pelo menos verifique as permissões que você está dando para a rede social. Por exemplo, se você já preencheu um dia as informações, se você entra na sua rede social, no Facebook, no Instagram, no Twitter, vai ter uma opção lá, sempre vai ter uma opção lá de segurança e privacidade. Quando você fala privacidade, lá especifica o que ele está usando. Apague as informações, por exemplo, lá de hobbies, de interesse. Se você não quiser colocar anúncio, baseado em algum gosto seu, você coloca se você não quer aquele tipo de anúncio. Verifique as permissões dos seus aplicativos, se os seus aplicativos estão usando o seu microfone. Essa é a melhor dica que eu dou para você. Se você está preocupado, se sua voz está sendo gravada, tem aplicativo que precisa ter acesso ao microfone, obviamente. Qualquer aplicativo que faça vídeo, por exemplo, se você coloca vídeo no Instagram, no Facebook, para você fazer um vídeo, se você não der permissão do microfone, ele não vai ter como seu vídeo sair legal, só vai fazer sua imagem. Mas, então, se você tem algum aplicativo que você não faz vídeo e você está desconfiado que ele está pedindo, tem uma permissão de microfone e não precisaria ter, você tira essa permissão. E se você não quer ter essas redes sociais, é o que a Tainá e o Roberto falaram, vocês estão falando aí, apague sua rede social. Não deixa a rede social aberta lá, tendo acesso ao conteúdo seu que você não está utilizando. Muito bom. Tá certo. Quero deixar um recadinho aqui, viu, William, para você. A sua tia Esdras Martinez Garcia está participando e colocou, esse é o seu... Ah, o Esdras Martinez colocou, esse é o meu sobrinho, Esdras de Botucatu. Olha, o tio tá acompanhando. Tá certo, William. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, pelos esclarecimentos, né? A gente teria muito mais o que falar, com certeza, a respeito de algoritmos, que é muito extenso, mas a gente vai contando também com a sua participação e aí com as suas dicas aqui na nossa coluna de Ciência e Tecnologia. Seja sempre muito bem-vindo, William. Obrigado pela disponibilidade em nos atender aí nesse horário, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Um abraço, sempre bom participar com vocês. Tenha uma semana abençoada. Amém. Obrigada. Obrigado, William Young.
Pois é, e o Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Muito fácil. Acesse youtube.com/IPP-Play, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e não deixe de compartilhar com a sua família e com os amigos. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado 24 horas por dia na internet. A gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui, se Deus quiser, com mais Notícias do Bem para você. Até lá. Tchau, tchau.